E aí, gente, como é que vocês estão? Todo mundo tá legal? Espero que todo mundo esteja bem, com saúde, para poder a gente tocar a vida adiante, os estudos também, tá? Voltando aqui mais uma vez com esse vídeo, tá, gente? Para a gente dar continuidade ao percurso 5, falando a respeito dos fluxos migratórios e da dispersão humana pelo planeta Terra. Dessa vez agora nós vamos compreender um pouco sobre o que é a migração, sobre o que é um pouco da dispersão humana, não é? E sobre o que significa o termo refugiados, que são uma forma de que as pessoas se deslocam de países para outros fugindo de problemas políticos, sociais e às vezes também as guerras dos seus países, tá certo? Vamos estudar um pouco sobre onde estão, quantos são, quem são e que países abrigam mais refugiados e também as grandes migrações do fluxo de distribuição da população mundial, tá bom? Vou passar para vocês agora um vídeo, tá bom? Em seguida, vou mandar para você o texto do livro didático para vocês investigarem, lerem bem, com bem detalhe, para poder a gente dar continuidade a esse caminho muito legal da regionalização do espaço geográfico a partir também da ocupação humana e do seu processo migratório. Já já eu volto com vocês, tá bom? Fala galerinha, beleza? Hoje a gente vai falar sobre os principais fluxos migratórios, os motivos, ou na verdade como se classificam esses fluxos migratórios, que é esse deslocamento de pessoas de um lugar para outro, tá? Eles podem ocorrer internamente, dentro de um único país, como por exemplo, nordestinos que vêm para a região sudeste do Brasil ou que foram para a região centro-oeste durante o período da construção de Brasília, ou podem ocorrer de um país para outro, aí são chamadas migrações internacionais, ok? Então vamos lá. Os fluxos migratórios podem ser espontâneos, deslocamentos voluntários, as pessoas se deslocam por motivos, normalmente por busca de melhores condições econômicas. Então, a pessoa migra porque ela quer migrar, porque ela quer se deslocar, ela quer buscar uma melhor qualidade de vida, um lugar melhor para viver ou por qualquer outro motivo. Então, o deslocamento voluntário, chamado deslocamento espontâneo. Forçado, motivado a migrar por perseguições políticas, étnicas, religiosas, por questões de guerra. Então, muitas vezes, a fuga provoca um grande número de refugiados. Durante muito tempo da história humana, nós tínhamos o comércio de escravos. Tá? Durante boa parte do período histórico do Brasil, nós tivemos aqui uma atividade econômica ligada à escravidão, desde o período colonial até o final do Segundo Reinado. Essa migração, tá, principalmente no período colonial e no primeiro reinado, ela era forçada. Então, africanos eram trazidos, aprisionados na África e trazidos à força para o Brasil. Então, é uma forma de migração forçada. Isso foi um exemplo. Também aconteceu em outros países da América, em diferentes lugares da África, da Ásia. Então, quando a gente tem uma migração ligada à escravidão, é também uma forma de migração forçada. Ainda bem que hoje já não é tão comum, é muito raro essa forma de migração ocorrer. Bom, então, quando há um deslocamento por perseguição política, étnica, religiosa ou por motivos de guerra, temos uma migração forçada. Tutelada, então a migração, imigrantes tutelados, países que controlam a entrada de pessoas, isso é muito comum, tá? Os Estados Unidos talvez é um dos que se destaca mais nisso. Então, países como os Estados Unidos, Japão, alguns países da Europa, eles controlam a entrada de seus imigrantes. Então, é uma migração tutelada. Tá? Então, há o controle, ou pelo menos eles tentam manter o controle, nem sempre isso é possível, eles tentam manter o controle da entrada de imigrantes. Então, destacando aí novamente alguns países desenvolvidos, Estados Unidos, Canadá, alguns países da Europa. O Brasil tenta, mas daquele jeito nem sempre consegue.
e o interesse econômico dos países desenvolvidos. Então, normalmente, os países desenvolvidos usam isso como forma de atração, quando há necessidade de ocupar vagas de trabalho. Então, alguns países desenvolvidos, onde a população envelhece mais, onde o número de idosos vai superando o número de jovens, é necessário a reposição de mão de obra. Então, muitas vezes eles fazem programas de atração de imigração. Um exemplo, por exemplo, o Canadá. O Brasil fez isso no século XIX, quando os imigrantes europeus foram atraídos a vir para o Brasil, para substituir a mão de obra escrava. Então, quando há um interesse do país que recebe em atrair esses imigrantes, normalmente para exploração de mão de obra. Pode ser tanto uma mão de obra braçal, não tão qualificada, e aí o interesse muitas vezes é numérico, na quantidade, quanto uma mão de obra qualificada, quando há o interesse em atrair profissionais qualificados de outros países para trabalharem em empresas de países desenvolvidos. Então, a migração relacionada à mão de obra, tá bom? Então, esses são os principais fatores que motivam, que movimentam os fluxos migratórios atualmente no nosso planeta, ok? Espero que vocês tenham entendido a aula, tenham gostado e a gente se vê numa próxima vez. Valeu, um abraço e até a próxima. Então, gente, depois desse vídeo legal que vocês assistiram, tá? E depois da leitura do texto, quero que vocês façam uma pesquisa para mim. Mas pesquisar, escrever, fazer a imagem e mandar de volta para o professor começar a acumular as atividades de vocês para a gente poder dar nota e fazer a frequência de vocês e também justificar os trabalhos que estão sendo realizados pelas mídias sociais, tá bom? Pesquisem quais países do mundo mais promoveram, tá, gente, a dispersão. Quais países do mundo foram mais, digamos, mais fortes no processo da migração forçada, que é quando o indivíduo ele é forçado a imigrar, tá certo? Quais países promoveram o maior fluxo de migração forçada, tá certo? Para que a gente possa entender como se deu o processo dos refugiados. Tchauzão, ok? Até a próxima aula.